Meu nome é Charlene Stutz, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também em psicologia hospitalar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o luto. A morte ainda é um tabu na nossa sociedade. Todos nós, em algum momento, já passamos por perdas e vivenciamos o luto. É natural e fazemos isso para elaborar e nos adaptar a essa perda. É um processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa, não apenas na morte de alguém, mas também na perda de algo importante, seja um objeto, um emprego, uma relação que acabou. E aí, nesse momento da pandemia, por exemplo, estamos passando por um luto. Na verdade, vários. A nossa vida está em suspenso. A gente tenta viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe o que vai acontecer, nem quando as coisas vão voltar ao normal. Então, passamos por várias perdas. Uma das perdas é a perda do convívio social, por exemplo, seja na escola, na família, esse distanciamento social, na igreja, o trabalho, a perda do contato físico, o abraço, que é algo tão bom, que tem o poder de acalmar, trazer paz, libera hormônios que nos dão prazer e faz tanta falta, principalmente em momentos difíceis, como o que a gente está passando agora. A perda financeira, perda de planos, comemorações únicas que foram planejadas para esse ano, como casamentos, festa de 15 anos, um chá de bebê, aniversário de 1 ano. Quantas expectativas criadas e frustradas. E por isso toda perda gera um luto. Seja uma separação, um divórcio, a perda de um emprego, até mesmo quando é a gente que termina um relacionamento ou a gente que pede demissão, a gente passa também pelo luto, porque automaticamente toda escolha envolve uma perda. E agora na pandemia, a questão do luto envolvendo a perda de um ente querido tem sido ainda mais complicada, porque os rituais normais de despedida estão proibidos. Então você não pode ver a pessoa, mal consegue se despedir da pessoa que se foi. E isso pode gerar mais sofrimento ainda e dificuldades para a família elaborar esse luto. O luto ele é um processo, por isso ele é cheio de particularidades e oscilações. Ele não tem uma receita de bolo. Existem algumas fases, algumas etapas que acontecem com a maioria das pessoas, mas nem sempre a pessoa vai passar por todas elas e também não existe necessariamente uma ordem. Então a pessoa pode passar por algumas fases, como por exemplo a negação, que seria uma defesa psíquica. A pessoa nega a situação para não sentir a dor da perda, ela acaba negando o problema e tenta encontrar algum jeito de não entrar em contato com a realidade, seja de morte ou de um ente querido ou da perda de um emprego, por exemplo. Então é comum também a pessoa não querer falar sobre esse assunto. Uma outra fase seria a raiva. Nessa fase a pessoa se revolta com o mundo, ela se sente injustiçada, ela não se conforma por estar passando por aquilo. Ela sente raiva, às vezes, no caso, quando perde alguém, até da pessoa que faleceu. Uma outra fase também é a barganha. A pessoa começa a negociar, faz promessas, diz que será uma pessoa melhor se sair daquela situação, faz pactos às vezes, até em segredo, porque ela tem a falsa ilusão de que a situação anterior vai voltar. Então ela faz promessas a Deus, eu vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil, mais simpático com as pessoas, eu vou ter uma vida mais saudável. Essa fase da negociação. A outra fase seria a depressão. Nessa fase a pessoa já se isola no seu mundo interno. Desculpa, quase que eu derrubo tudo aqui. Se isola no seu mundo interno, ela fica melancólica, se sentindo impotente diante da situação. E finalmente temos a fase da aceitação. A pessoa não tem desespero e consegue enxergar a realidade como realmente é. E só quando você aceita que você tem condições de enfrentar a perda ou a morte e mudar e criar uma estratégia nova. Então a pessoa negou que existia o problema, depois ela se depara com esse problema, fica com raiva, essa raiva leva ela a um desespero, ela tenta barganhar, negociar de alguma forma e aí depois ela deprime,
o que faz ela caminhar para a aceitação, que é quando ela vivencia e enfrenta a situação e aceita de forma consciente, né? Ela está consciente das possibilidades e limitações que ela tem. Então, lembrando que não existe uma sequência dos estágios do luto. Ela pode viver tudo isso ou só algumas fases. E algumas vezes a pessoa fica estagnada em uma das fases e ela não passa pelo processo completo do luto. E também não existe um tempo certo. Para alguns pode levar meses, para outros anos. O que a gente costuma dizer é que, por exemplo, na questão da perda de um ente querido, o primeiro ano é um dos mais difíceis, porque vai ser o primeiro ano de todas as datas importantes. Então, datas comemorativas, vai ser o primeiro aniversário seu sem a pessoa, o primeiro aniversário da pessoa, Natal, Dia das Mães, todas essas datas importantes. A pessoa que está passando pelo luto, ela pode apresentar alguns sintomas, como raiva, ansiedade, culpa. Ela pode achar que está vendo a pessoa que morreu, ou ela acha que a pessoa vai aparecer a qualquer momento, vai chegar a qualquer momento. Ela também pode se sentir cansada, mesmo sem fazer muito esforço físico, porque o esforço emocional ele é muito grande. Então, ela sente essa fraqueza, ela pode sentir dor no peito. Existe também, às vezes, uma alteração do sono, ou alteração do humor, alteração de apetite também, são muito comuns, todos esses sintomas. Então, se tudo isso é comum, quando é que o luto vira patológico ou um luto complicado? Quando a pessoa tem dificuldade de retomar a sua vida depois da perda e todos os pensamentos e atos dessa pessoa estão relacionados a essa perda. Então, seja ela qual for. Então, ela não quer mais trabalhar, ela não quer mais ir ao mercado, ela não quer mais interagir. E aí se torna um luto complicado. E o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Mais uma vez, né, deixando ela falar, né, ouvir essa pessoa. Acolher essa pessoa que está sofrendo, não cobrar ela mais do que ela pode dar e fazer, acreditar quando ela diz que está fazendo o seu melhor, suporte os silêncios. Às vezes a pessoa quer ficar quietinha, então entenda que isso não é pessoal, não é algo com você. Muitas vezes ela não quer ver nem estar com ninguém, e aí ela precisa desse tempo sozinha também. Tenta também não ficar querendo animar essa pessoa o tempo todo. É importante para ela sair, distrair, mas também compreenda quando ela não quiser fazer isso. Então também não é legal você ficar julgando a pessoa. Já passou muito tempo, você continua assim, você ainda tá triste, bola pra frente, a vida continua. Não minimize a dor dessa pessoa. Isso acontece muito em alguns lutos específicos, como por exemplo a perda de um animal de estimação. A pessoa está sofrendo, ela sabe a importância que aquele bichinho tinha para ela. Ou então também num outro luto, como o aborto natural. Sempre tem alguém que vira pra pessoa e fala: mas você é jovem, vai ter outros filhos. Gente, ela tá sofrendo pelo filho que ela perdeu naquele momento. Então, não julgue. É importante a pessoa viver esse momento, sofrer mesmo, chorar sim, falar sobre isso, para que ela elabore esse luto. Senão a pessoa finge que tá tudo bem e depois não fica tudo bem. A pessoa passa a vida de luto e pode se tornar patológico, como eu falei, e virar até uma depressão. Então ajude essa pessoa, acolhendo a dor dessa pessoa nesse momento. E se você que está passando pelo luto nesse momento, quando você se sentir melhor, não sinta culpa. Não significa que você está traindo a memória da pessoa que você perdeu. As lembranças vão ficar, vão continuar. O que vai mudar é que a perda não vai ter mais o papel central na sua vida. E existem também alguns sites que podem ajudar. Tem um site chamado Vamos Falar Sobre o Luto, tem um outro site também, Instituto Entre Laços, tem muitos artigos, sugestões de filmes e até grupos terapêuticos para as pessoas que estão passando por esse processo de luto. Além disso, nesse momento da pandemia também tem algumas linhas telefônicas gratuitas para ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Então, busque ajuda. Para finalizar, é importante viver o luto para não viver de luto. Viva um dia de cada vez. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Deixe seus comentários, curta, compartilhe esse vídeo
e também se inscreva no nosso canal. Beijos e abraços virtuais. Até semana que vem. Fiquem com Deus.